Olá pessoal, nós somos do PET Ambiental, eu sou o Vinícius e a Laura também vai estar aqui dando essa aula para vocês. A gente vai continuar com o bloco de funções e hoje a gente vai falar sobre função quadrática ou função de segundo grau, polinomial de segundo grau. Então, a função quadrática, ou a função polinomial de segundo grau, é qualquer função f que leva os números reais para os números reais. Ou seja, o domínio da função são os números reais e o contradomínio e a imagem são os reais também. Ela tem que ser da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e constantes, onde a é diferente de zero. Porque se a for igual a zero, a gente não tem uma função de segundo grau, a gente tem uma função de primeiro grau, onde o termo vai ficar assim, f de x igual a zero mais bx mais c. Então, o nosso caso aqui é quando a é diferente de zero, beleza? Então, alguns exemplos de funções eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. A função 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Quem são as constantes? A é igual a 3, ele está positivo, B é igual a menos 4 e C é igual a 1, tranquilo? Já a segunda função, eu trouxe outros casos aqui, por isso que trouxe mais 5 funções para vocês perceberem que os valores podem ser diferentes, mas o valor de A tem que ser diferente de zero. A função 2x ao quadrado mais 3x mais 1, o A é igual a 2, o B é igual a 3 e o C é igual a 5, quando todos os valores são positivos. Já a função x ao quadrado menos 1, a gente não tem o valor de b. Perceba que não tem nenhum valor x vezes alguma coisa. A gente só tem o termo x ao quadrado, de onde a é 1, 1 vezes x ao quadrado, e o valor de c, que é menos 1. Já essa outra função, menos x ao quadrado mais 8x, a gente tem que o valor de c é zero, já que a gente não tem nenhuma constante sozinha, não tem 8x mais 1. Se tivesse 8x mais 1, o 1 seria o c. Mas aí, nesse caso, a gente tem o valor de c igual a zero, b igual a 8 e a igual a menos 1. Tranquilo? E o último caso, eu trouxe a função menos 4x ao quadrado, que é basicamente onde a gente não tem valores de b e c na função. Então, b e c serão zero, por isso só tem um termo, 4x ao quadrado. Percebo que em nenhum desses casos o valor de a foi zero, ele não pode ser zero. Tranquilo? Então, o gráfico cartesiano de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. O seu domínio são os números reais, como eu já tinha falado, tendo ela um eixo de simetria paralelo aos eixos das ordenadas, que é o eixo y. Como vocês podem ver aqui, esse é o comportamento da função quadrática, ou de segundo grau, que é uma parábola. Esse formato é denominado parábola, e vocês podem perceber que se esse formato estiver no papel e a gente dobrar ele nesse eixo, a curva ela é igual para os dois lados. Então, isso é o que a gente chama de eixo de simetria. Esse comportamento ele pode ser diferente. A curvinha pode ser para cima, para baixo, mais deslocada ou não. Isso a Laura vai falar daqui a pouco. Tranquilo? Então, os zeros da função quadrática, a gente chama eles de raízes também da função, e são os números x, tais que o valor da função f de x é igual a zero. Essas raízes são dadas pela fórmula de Bhaskara abaixo aqui, que é x igual a... primeiro, o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e os valores de x serão dados por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, esse delta aí em azul, sobre 2a. E a depender desse valor de delta, a gente tem algumas características das funções, dessa função. Quando delta é maior que zero, a função, a parábola, tem duas raízes reais ou distintas. Quando delta é igual a zero, a função só tem duas raízes reais e iguais. Quando delta é menor que zero, não existe raiz real. Vocês podem ver aqui agora o comportamento da função. Quanto a curvinha ser para cima ou para baixo, a Laura vai explicar daqui a pouco.
Mas vejam, no primeiro caso, quando delta menor que zero, a parábola ela não toca o eixo x, ou seja, ela não tem raiz. Raízes existem quando a parábola toca o eixo x, beleza? Independente de onde ela esteja em relação ao eixo y. Nesses dois casos, ele não toca o eixo x. Quando delta é igual a zero, a gente tem que essa parábola toca exclusivamente o eixo x em um único ponto. Beleza? Aqui também, ó. E quando delta é maior que zero, a gente tem que a parábola ela corta o eixo x duas vezes. Nessa coisa é aqui, aí aqui, e aqui, e aqui. Ela não pode cortar outra vez porque é só uma curvinha, entenderam? Agora a Laura vai continuar para vocês. Oi, gente, eu sou a Laura. E a gente já falou um pouco, né, sobre a formação da função de segundo grau. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como ela é formada, como é a estrutura dessa função. Só que aí eu tenho uma pergunta para vocês. O que esses coeficientes A, B e C representam? Eles têm um significado, né? E a gente vai ver um pouquinho desse significado agora. A gente já pode perceber nos exemplos que o Marcos trouxe para a gente que o coeficiente C, ele marca o ponto em que a parábola intercepta o eixo Y, ou seja, ele marca o ponto em que a parábola encosta ou corta, né, passa pelo eixo Y, ele, como está sendo mostrado aí na figura. Sempre que o coeficiente C for maior do que zero, significa que a parte do eixo a ser cortada, né, do eixo Y, é positiva, ou seja, sempre que o C for maior que zero, o ponto que vai ser passado pela parábola é positivo. Se o C for igual a zero, a parábola vai passar pelo eixo de origem do plano cartesiano, que corresponde a zero. E se ela for menor que zero, a parábola vai passar pelo eixo negativo, né? O número vai ser negativo no eixo Y. E quando é que C, volta um pouquinho, Marcos, e quando é que C vai ser igual a zero? Aliás, e quando é que o C vai se mostrar, vai ser tipo, o, o, o único na função? Quando x for igual a zero, porque como vocês podem ver, os outros coeficientes, eles dependem do valor de x. Quando x for igual a zero, o valor da parábola, o valor da função, na verdade, vai corresponder a c. E assim vai ficar fácil para vocês acharem, né, o ponto em que o gráfico vai ser cortado no eixo y. Pode passar. O coeficiente b, que é aquele coeficiente que está ligado com o x elevado a 1, né, o x que não tem nenhum coeficiente, não tem nenhum expoente, na verdade, ele também tem relação com o sentido da parábola. Sempre que o coeficiente b for maior que zero, essa parábola ela vai estar mais para o lado positivo do eixo x do que para o lado negativo, como vocês podem ver aí na foto. Sempre que o coeficiente b for menor que zero, a parábola vai estar mais para o eixo negativo, ou seja, mais para a esquerda do eixo x. Já o coeficiente a, ele tem relação com a concavidade. O Marcos falou sobre o delta, né? Que o delta, quando é maior que zero, a função tem duas raízes, quando é igual a zero, a função tem uma raiz, e quando é menor que zero, a função não tem raiz real. Então, aí a gente tem três exemplos representando cada uma das situações, quando o delta é menor, igual ou maior que zero. E a gente tem o exemplo quando A é maior que zero e quando A é menor que zero. A gente já sabe que o A não pode ser zero. Então, vocês conseguem perceber, olhando para essa imagem, que quando A é maior que zero, a concavidade é sempre voltada para cima. Isso vai significar, e isso é, tipo, unânime. Todas as vezes que vocês olharem para uma função e vocês verem o coeficiente a, que é aquele que está ligado ao x elevado ao quadrado, como sendo maior que zero, a concavidade vai ser voltada para cima.
quando o A for negativo, ou seja, o elemento que acompanha o x² for negativo, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Vai passar, Marcos. Então, sobre isso, né, observando a parábola, a gente vai ver que a parábola ela tem um ponto que é chamado de ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? O ponto de inflexão é o ponto em que há mudança de sentido. A gente pode ver aí, né, que a gente também chama esse ponto de vértice, que é considerado o ponto mínimo ou o ponto máximo da função. É quando a gente tem a função, nesse exemplo aí, antes do eixo, à esquerda do eixo y, a função ela está decrescendo, e à direita do eixo y, a função está crescendo. E o que marca essa mudança é exatamente esse ponto, que é chamado de vértice. E aí, a gente já viu que o coeficiente b, ele influencia, ele nos diz, na verdade, onde a função está localizada. Em que sentido, na verdade, a função está melhor localizada. Então, sempre que o eixo, que o coeficiente b, na verdade, for maior que zero, o vértice da função, que é esse ponto de inflexão, ele vai estar à esquerda do eixo x. Sempre que o coeficiente b for menor do que zero, o vértice vai estar à direita do eixo x. Então, isso é muito importante. É bem legal vocês se atentarem a isso, porque pode ajudar vocês na hora de montar um gráfico, na hora de perceber, né, onde está o vértice, se o vértice é positivo, se o vértice é negativo. Então, isso vai, se o x do vértice, na verdade, é positivo ou negativo, isso pode ajudar muito a vocês. E aí, a gente entra no que eu acabei de falar de x do vértice e y do vértice. A gente sabe que para a gente achar um ponto no plano cartesiano, é necessário que tenham um valor de x e um valor de y, certo? Então, para a gente achar um vértice de uma parábola, não é diferente. A gente vai ter um valor de x, que quando colocado na função, nos dá o valor de y. E o que é esse x do vértice? O x do vértice é o valor de x necessário para que esse ponto seja o máximo da função, ou seja, para que a gente consiga atingir a maior possibilidade do ponto y, ou a menor possibilidade do ponto y. Ou seja, é aquele ponto em que não tem mais para onde ir, não tem como ir mais para baixo, não tem como diminuir mais, nem tem como aumentar mais. Então, é uma característica que vocês vão ter que perceber a partir da função que a gente vai ter, né? Que vai ser dada para vocês. A função, ela não tem como ter um x do vértice que é o máximo de função, nem tem, e ao mesmo tempo ter um x do vértice que é mínimo de função. Não é na parábola. Então, é importante que vocês consigam perceber isso. E como a gente vai calcular isso? Existem fórmulas que a gente tem para fazer esse cálculo, e elas estão demonstradas aí. O x do vértice é o menos b sobre 2 vezes a, que é o coeficiente b negativo, né? Mesmo se for, por exemplo, se a gente vê que na função o coeficiente b é igual a menos 2. Então, quando a gente for aplicar na fórmula, a gente vai colocar 1 mais 2. Por quê? Porque vai ser menos da fórmula vezes o menos 2 da função. E o YV é o menos delta sobre 4A. E aí, o menos delta funciona da mesma forma. Se a gente tiver um delta que já é negativo, quando a gente for aplicar na fórmula, a gente vai deixar ele positivo. Por quê? Porque vai ser o menos da fórmula vezes o menos que já veio com o delta. Fechou? E aí, a gente tem um compilado, né, de informações que vocês podem usar ou observar sempre que vocês estiverem resolvendo questões para entender quando é que o valor vai ser o máximo ou o mínimo. Então, a gente tem que perceber isso. E aí, sempre que as perguntas forem relacionadas a qual é o valor máximo da função, a gente vai usar o y do vértice.
Qual é a área máxima da figura? Qual é o lucro máximo da empresa? Qual é a altura máxima atingida pela bola? Qual é o custo mínimo da empresa? E aí, sempre que as informações forem nesse sentido, a gente vai calcular o y do vértice, porque ele está querendo saber, né, quando é que a função vai ter o valor máximo ou mínimo. Agora, se as perguntas do problema forem: qual é o valor de x para que a função seja máxima ou mínima? Qual é o valor de x para que a área seja máxima ou mínima? Quantas unidades a empresa precisa produzir para que o lucro seja máximo ou mínimo? Em qual tempo a bola atinge a altura máxima? Ou quantas unidades a empresa precisa produzir para obter o lucro mínimo? Aí a gente vai calcular o x do vértice. Então é importante vocês conseguirem perceber que quando ele quiser o y do vértice, ele vai pedir para a gente, ele vai perguntar, na verdade, para a gente, quando é que a função atinge o lucro, o ponto máximo. Então, qual é a área máxima da figura? A gente sabe que para a gente calcular a área de uma figura, a gente tem que estabelecer uma função, que é, no caso, base vezes altura, no caso de um retângulo, por exemplo. Então, a gente sabe que ele quer o objetivo, que é a área. Aí a gente usa o y do vértice. Mas quando ele perguntar o valor de algo para que o objetivo seja máximo ou mínimo, então ele quer calcular o x do vértice. E é por isso que ele pergunta quantas unidades a empresa precisa produzir para que o lucro, que é o objetivo, seja o máximo ou seja o mínimo. E aí a gente vai calcular o x do vértice, combinado? Bom, e aqui é só uma outra forma, né, que a função quadrática ela pode se apresentar para vocês. É um pouco diferente do convencional, mas ela também pode aparecer e também pode talvez auxiliar vocês na resolução de algumas questões, que é a forma fatorada, em que a gente tem o a, que é o coeficiente angular, né, e tem o x, que é a variável, e o x1 e o x2, que são as raízes da função. Agora a gente vai para os exercícios para vocês conseguirem fixar um pouco o que a gente falou nessa aula. É isso aí, Laura. A gente preparou uns exercícios bem simples aqui para vocês. O primeiro é uma questão da Unifap e diz o seguinte: um mergulhador queria resgatar a caixa preta de um avião que caiu em um rio Amazônico. Como havia um pouco de correnteza, a trajetória descrita pelo mergulhador foi como representada na figura abaixo. Sabendo que a distância horizontal do bote de resgate ao local onde estava a caixa é de 5 metros, e que a trajetória do mergulhador é descrita pela função f de x igual a menos x ao quadrado mais 1 sobre 2x mais 3, qual a profundidade em que o mergulhador terá que alcançar? Letra A, 23,4 metros. Letra B, 19,5 metros. Letra C, 55,7 metros. Letra D, 105,1 metros. Então, essa questão é bem simples. Pelo que a gente veio explicando aqui, já dá para perceber algumas coisas. Qual é o valor de A dessa função? Vocês conseguem notar que é menos 1? Então, o que é que o valor de A ele nos indica? Que a concavidade da parábola é para baixo, porque o mergulhador está aqui em cima e devido à correnteza que está puxando para cá, para ele chegar no avião, ele vai ter uma trajetória de uma parábola, uma parte de uma parábola. Ele está aqui, ele vai descer até chegar aqui. Ele está à distância do avião horizontal, a distância horizontal, no eixo X, do avião até o bote é 5 metros. Então, a gente quer saber qual é a profundidade do mergulhador. A gente quer saber qual é o valor de Y que o mergulhador precisa chegar para atingir e buscar lá a caixa preta. Entenderam? Então vamos lá.
Como eu disse, eu botei aqui a nossa função, 1 sobre 2 é igual a 0,5 e, enfim, como eu já falei, já adiantei, o valor de A é um valor negativo, é menos 1. Então, ele só está escondidinho aqui, porque 1 vezes alguma coisa é essa alguma coisa, sabe? Então, é menos 1 x ao quadrado mais 0,5x mais 3, a nossa função. Como o mergulhador desce em relação ao y, porque assim, ó, o nosso eixo y é esse aqui. Daqui para cima, o nosso valor de y é positivo. Daqui para baixo, o nosso valor de y é negativo. Então, a gente coloca o sinal negativo aqui. Isso é opcional a depender do ponto de vista. Você pode responder sem um sinal negativo e depois você perceber que é uma profundidade. E mesmo sabendo que é para baixo, a gente sabe que a profundidade, a distância vai ser a mesma. Se for um número menos 2, a distância vai ser 2 do mesmo jeito, entenderam? Então, a gente analisando o desenho, como eu já adiantei, a gente quer o valor de y quando o valor de x é igual a 5. Ou seja, temos que calcular o valor da função em 5, quando x é igual a 5. F de x quando x é 5. Então, a gente só faz substituir aqui. Substituindo x igual a 5 na função, a gente tem aqui menos 1 vezes 5 ao quadrado, porque é x ao quadrado, né? Mais 0,5 vezes 5, o nosso x é 5, mais 3. E a gente chega no valor aqui, após substituir, 5 ao quadrado igual a 25 e tal, 0,5 vezes 5 igual a 2,5, e a gente chega no valor de 19,5, negativo. Mas lembra da análise, é menos f de 5. Então, a gente tem menos de um lado e menos de outro. Então, a gente pode multiplicar essa expressão, os dois lados, por menos 1. Então, a gente fica com valores positivos. Então, a gente achou o valor de f de x quando x igual a 5 igual a 19,5 metros. Isso significa que a gente achou esse valor de y aqui que eu representei. Mesmo que seja uma profundidade que é para baixo, para y negativo, a gente estaria errando se a gente colocasse menos 19,5, entenderam? Porque é uma distância. E distância, considerem que só existem distâncias positivas. Então, o item correto é o item B, que é 19,5 metros. Entenderam? Agora a gente vai fazer outra questão. E eu vou ler para vocês. Suponha que um gato persegue um rato, ambos se movendo sobre uma trajetória retilínea e que as posições em metros ocupadas pelo gato xg e pelo rato xr variam no tempo t em segundos, de acordo com as funções. Xg é igual a 12 mais 4t menos t2 ao quadrado e xr é igual a 20 mais 2t, válidas para o intervalo de 0 menor ou igual a t, em t que é menor ou igual a 2 segundos. Sendo t igual a 0, o instante em que o gato, esperançoso, inicia a perseguição, e t igual a 2, o instante em que o gato, ainda com fome, desiste. Na situação descrita acima, a distância mínima entre o gato e o rato ocorre no instante de tempo, e aí ele dá as opções: tempo igual a 0,5, 0,3 segundos, 1,2 segundos, 1,3, 1,5 ou 1 segundo. E aí, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é: qual é a distância entre esses dois animais, entre o gato e o rato? Como é que a gente pode calcular a distância entre eles? A gente tem que x de g é a posição do gato e x de r é a posição do rato. Então, é importante que vocês tenham esse pensamento, né? De que essas funções, elas descrevem a posição em que os dois animais estão. E aí, quando vocês olharem a resolução, pode passar, Marcos, a gente vai ficar mais fácil de entender
Como D é a distância, e a gente tem que as funções e a gente tem que a distância é a maior menos a menor, a gente vai ter aí a equação da distância, que vai ser igual a 20 mais 2t, que é o x do rato, menos 12 mais 4t menos t ao quadrado, que é o x do gato, certo? E aí a gente vai resolver essa equação e a gente vai chegar na função que descreve realmente a distância entre os dois, que é t ao quadrado menos 2t mais 8. Só que aí a pergunta da equação é: qual é o tempo para que a distância seja mínima? Lembra quando a gente falou sobre máximos e mínimos, a gente disse o quê? Que quando ele pedir o objetivo, que no caso aqui é a distância, a gente vai usar o y do vértice, desculpa. Mas quando ele pedir um argumento que vai levar ao objetivo, a gente vai usar o x do vértice. E aqui o que ele nos pede? O tempo, que é o argumento, para que o objetivo distância mínima seja atingido. Então, o que é que a gente vai calcular? O x do vértice. E aí é simples, né? A gente vai aplicar a fórmula, que é menos b sobre 2a. A gente tem que o b é menos 2, e aí a gente também falou sobre isso. Quando o b é negativo, a gente vai levar ele para a fórmula positivo, por quê? Porque tem o menos da fórmula vezes o menos do 2. Então, a gente vai colocar menos 2 sobre 2 vezes a, e o a na fórmula é 1, como o Marcos falou, ele está intrínseco ali do lado do t ao quadrado. E fazendo a operação, a gente tem que a resposta certa é 1 segundo, portanto, a letra E é a que está correta. Vamos lá, pessoal. Mais um exercício aqui bem simples. É da UFRGS de 2018. Ele diz o seguinte: as raízes da equação 2x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. As raízes da função 2x ao quadrado mais bx mais c igual a zero são 3 e menos 4. Ou seja, essa equação ela tem duas raízes, 3 e menos 4. Ele quer saber o valor de b menos c. A gente tem que descobrir o valor de b e o valor de c, já que eles não foram dados. A gente só tem o valor de a aqui, que é 2, mas a gente não tem o valor de b e nem de c. Então, a gente precisa fazer a subtração deles para achar o resultado. A letra A é menos 26, a letra B menos 22, a letra C menos 1, a letra D 22 e a letra E 26. Então, vamos lá. A gente tem os valores das raízes e a gente sabe que as raízes de uma função de segundo grau, elas correspondem aos valores de x em que o resultado da equação é igual a zero. Entenderam? Como eu já tinha falado antes. Então, se a gente substituir o valor de x, que a gente tem 2, pelos valores das raízes, podemos encontrar o valor de b e c. Mas, fazendo isso, essa substituição, a gente resulta em um sistema de equações. A gente tem esse sistema de equação aqui, com duas variáveis, b e c, e temos duas equações. Logo, a gente consegue achar os valores de b e c. Aqui foi só a substituição da raiz 3, igualando a zero, que era a equação que foi dada, e para a raiz menos 4. Tranquilo? Fazendo essas duas equações e agora colocando esse termo aqui, que não depende de b e c, para esse outro lado, aqui a gente fica com menos 18, 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, 9 vezes 2, né? Aí fica para o outro lado, muda o sinal, menos 18. Da mesma forma aqui, menos 4 ao quadrado é 16 positivo, vezes 2, 32. Aí, aqui, a gente precisou multiplicar por menos 1, mais uma vez.
Porque se a gente colocasse aqui o 32 para o outro lado, ele ia ficar negativo. Ia ficar menos 4b mais c igual a 32. Mas aí, se a gente multiplicasse por menos 1, essa segunda equação, a gente consegue achar mais 4b menos c igual a 32. Mas por que foi necessário multiplicar por menos 1? Porque em cima a gente tinha c. E para resolver o sistema, por soma, a gente tem que ter o mesmo item em sinais opostos nas equações. Então, com isso foi possível, né? Aqui tinha mais c e aqui menos c. Então, se a gente somar 3b mais 4b, a gente tem 7b. Mais c menos c, nada. 0c. Se a gente somar menos 18 mais 32, a gente tem 14. Assim, a gente pode isolar o valor de b, que é 14 sobre 7, que é igual a 2, já que 2 vezes 7 é igual a 14. Tranquilo? Agora, substituindo na primeira equação, que é 3, substituindo o valor de b na primeira equação, aqui, que é 3b mais c igual a menos 18, a gente tem 3 vezes 2, que é o valor de b, mais c igual a menos 18. Assim, a gente pode isolar c. 3 vezes 2, 6. Como aqui está positivo, a gente vai passar para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 6. Então, c igual a menos 18 menos 6. Portanto, c igual a menos 24. Tranquilo? Só que a questão não quer o valor de c. A questão quer a subtração b menos c. Então, o que é que a gente faz? O valor de b é 2. O valor de c é menos 24. Aí b menos c, a gente vai precisar fazer um joguinho de sinais aqui. 2, que é b, menos 24. E a gente sabe que menos com menos é mais. Então, a nossa resposta vai dar 26. Esse é o resultado de b menos c, que é a alternativa E. Tranquilo? Então vamos lá, gente, para nosso último exercício de hoje. É uma questão de um vestibular e eu vou ler para vocês também. Finalizada uma campanha publicitária de um determinado produto, o número de unidades desse produto vendidas por dia continua aumentando e após algum tempo começa a diminuir. Considere que f de t indica o acréscimo no número de unidades vendidas por dia, transcorridos t dias desde o fim da campanha. Qual das funções definidas a seguir pode modelar matematicamente o efeito da campanha publicitária, tendo em vista que, após o seu término, o acréscimo máximo nas vendas diárias foi de 324 unidades? Então, o que a questão quer da gente? A questão quer uma equação, né, uma função que tenha um número máximo, um f de t máximo de 324 unidades e que modele, que represente a campanha publicitária. E a primeira descrição que a questão nos dá sobre a campanha publicitária é que a campanha, aliás, o número de unidades desse produto, ele aumenta e depois de um tempo ele diminui, certo? E aí, essa função, ela indica o acréscimo no número de unidades. Fechado? Vamos para a resolução, então. Então, vamos lá. Como eu falei anteriormente, o número de produtos vendidos, ele aumenta e depois da finalização da campanha, cai, certo? Na função quadrática, a gente sabe que o ponto máximo, a concavidade dela é voltada para baixo. Se a função já diz para a gente que o f de t máximo é 324, a gente já sabe que a concavidade daquela parábola vai ser para baixo. E para a concavidade da parábola ser para baixo, o a precisa ser menor que zero, negativo, certo?
E aí a gente já tem como anular. Marcos, se tu puder dar uma voltinha aí para a gente ver as alternativas. A gente tem como ver que a alternativa A e a alternativa C, elas estão erradas. Por quê? Porque t ao quadrado, né? O coeficiente que acompanha o t ao quadrado é positivo. Então, nos restam 3 opções. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ver que o período, a gente já tem a informação de que o ponto máximo do período de f de t é 324, e aí a gente pode ir fazendo testes. A gente só tem 3 alternativas, a gente pode testar qual é o ponto máximo daquelas equações. E aí a gente vai pegar a primeira equação que a gente tem lá, que é a letra B. Usando a fórmula do valor máximo, a gente vai ter que VFX, que foi a forma que ele usou de encontrar y de V, né? Que é a mesma coisa, vai ser menos, que é o B, 24 ao quadrado, aliás, que é o delta, 24 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 1 vezes 180. Por quê? Marcos, volta de novo, por favor. A gente tem que, na letra B, o B é 24 e o C é 180. E a fórmula de delta, ela diz para a gente que o delta é igual ao B ao quadrado vezes, menos, aliás, o 4 vezes o A, e o nosso A na letra B é menos 1, certo? Vezes o C, e o nosso C na letra B é o 180. Então, isso vai formar aquela equação de cima para vocês, que é a mesma coisa que o delta da função. Só que, pode voltar. Só que, como a gente já sabe que na fórmula de y máximo, o delta tem que ser negativo, né? Vai ser menos o delta. Aí a gente coloca esse menusinho ali na frente. Fazendo, e aí sobre 4 vezes o 1, e a gente já sabe que o vezes o menos 1, na verdade, que equivale ao A. E aí a gente vai ter que o y do vértice vai ser menos 1.296, é 96, sobre menos o 4, que vai dar 324. Olha só, a gente já achou de primeira, né, que a função, que o yv da função b é 324. Isso diz o que para a gente? Que essa alternativa é a certa, porque é a função que obedece aos requisitos e tem o f máximo, o f de t máximo em 324, certo? Portanto, a nossa questão, a nossa alternativa correta é a letra B. Bons estudos, pessoal. Qualquer dúvida, podem falar lá no nosso ambiente do Google, do Sala de Aula, ou no nosso grupo do WhatsApp, que estaremos à disposição. É isso, Até gente. mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.